família da fé. Oh Deus, obrigado pela nossa família. Obrigado porque temos um lar, temos uma casa para voltar, Pai. Obrigada, Senhor. Oh Pai, muito obrigada porque a nossa força vem do Senhor. A nossa alegria vem do Senhor. A nossa sabedoria vem do Senhor, Pai. E não há como pagar um preço por isso. O Senhor tanto nos amou que nos deu de graça. Muito obrigada, Senhor, por uma tarde de consolo, de refrigério, de aconchego nos teus braços, Senhor, de revelação no pleno conhecimento da tua palavra, naquilo que vamos ouvir, Pai. Obrigado pela terra, a boa terra do nosso coração sendo preparada, Senhor, para receber as sementes da palavra. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Obrigada pelo teu Espírito cuidando de cada um aqui. Abraçando, cuidando, consolando, Pai. Fazendo aquilo que eu não posso fazer, que nem homem nenhum pode fazer, Senhor. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada, Espírito Santo de Deus. Você é bem-vindo aqui. Fale e faça conforme o seu querer. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar, querida. E as meninas, muito obrigada. Ungidas, fiquem à vontade. Duda quer ficar aí? Pode ir então, Duda, pode ir. Obrigada. Amém? Glória a Deus porque você chegou aqui. Que bom estarmos juntas mais uma vez, né? E eu fico muito feliz, eu não sei você, mas quando eu vou para um culto de mulheres, seja aqui ou em qualquer lugar, eu fico observando os detalhes que foi preparado exclusivamente para mim. E para você que é mulher. Amém? E eu não sei se você já percebeu aqui, olha que coisa mais linda. Olha que vestido mais lindo, não é? Isso são coisas das mulheres dessa igreja, viu? Que faz essas lindezas. E eu sou muito grata a Deus por cada uma que prepara tudo isso. Então, depois, se você quiser aproveitar do cenário, tá bom? Tirar foto, inclusive comigo, eu vou ficar muito agradecida se você quiser tirar foto comigo. Estamos na semana, né, no mês da cultura gaúcha, né? Tivemos domingo passado o Dia do Gaúcho, que é feriado, né, aqui? Feriado, né? Então, um dia especial, né? Nosso, vou me colocar nesse contexto, que agora eu sou gaúcha. Amém? O meu coração é gaúcho. Nasci no Nordeste, mas agora eu sou gaúcha. Amém? Agora não, desde 2014, quando Deus colocou esse amor pelo Sul no nosso coração. E é por isso que estamos aqui. Amém? Para servir vocês. Saímos da nossa terra lá, quase 4.000 quilômetros de distância, e viemos parar aqui. Amém? E Deus está cuidando de nós e de você e dessa igreja, dessa cidade. Amém? E daqui a pouco essa palavra que é pregada nessa igreja vai tomar uma proporção. Se prepare. Porque você vai dizer, eu faço parte daquela igreja, daquele povo. Não simplesmente uma denominação. Mas eu faço parte do povo. Eu conheço essa palavra. Amém? E eu estou muito feliz, eu estou encantada com isso aqui. Gente, pelo amor de Deus. Por favor, aproveite o cenário depois, tá? Eu sei que você, né? Eu estou muito encantada assim, porque né, eu não sou daqui, não nasci aqui, mas você precisa se encantar também com as coisas da sua terra. Amém? Afinal de contas, Deus preparou sempre o melhor para os seus filhos e suas filhas. Amém? E nessa semana, né, nessa semana da cultura gaúcha, né, comemorado o Dia do Gaúcho, dia 20, e eu fiquei pensando muito sobre a cultura e li e assisti algumas coisas, e é muito maravilhoso. A história de um povo guerreiro, né, que lutou muito, e que é um povo muito hospitaleiro, muito família, muito de acolher, e eu amo isso, né? Quem me conhece um pouquinho sabe que eu gosto eu sou dessas que gosto de cozinhar para todo mundo, gosto de fazer coisas para as pessoas ficarem felizes, né?
E, e, eu, e eu fiquei pensando sobre essa cultura que estamos inseridos, né, hoje, que é a nossa cultura, né? Que merece respeito, que tem que ser comemorada mesmo. Nós não estamos aqui exaltando cultura, e nós estamos também livres de toda religiosidade, queridos. Essa igreja não é uma igreja que prega usos e costumes. Você pode ficar livre aqui. Mas eu quero dizer que nós respeitamos a cultura, nós amamos a cultura, mas o que está acima da nossa cultura, seja ela qual for, é a cultura celestial. É a cultura divina, que deve ser a nossa base, o nosso maior exemplo é viver a cultura celestial, né? E eu pensando sobre isso, sabe que existe uma cultura divina que a gente precisa conservar nessa terra. Afinal de contas, Deus nos chamou, Jesus disse que nós somos sal e luz da terra. Então, para que serve o sal, queridas? Quem mexe com cozinha sabe para que o sal serve, né? Quem gosta de cozinhar um pouco, que entende, eu mesmo gosto muito. E o sal, a gente sabe que ele realça o sabor dos alimentos, não é assim? Você comer aquele churrasco com aquela picanha, aquela ovelha, né, como muitos gostam aqui, eu também gosto. Imagina comer isso sem sal? Já pensou? Não tem gosto de nada. Mas o sal vai realçar o sabor daquele alimento, né? Em contrapartida, o sal também serve para conservar os alimentos, né? Na minha terra, lá existe uma iguaria que se chama carne de sol. Não sei se você já ouviu falar, é uma carne que ela é uma carne bem gostosa, não sei que parte é do boi, mas, enfim, se faz com várias partes, né? Com as partes mais nobres e com as partes menos nobres. E ela é curtida no sal. E ela é maravilhosa. Olha, carne de sol. Minha irmã, se você tiver a oportunidade, se for para o Nordeste, coma carne de sol com mandioca ou com macaxeira, que é como a gente fala. É maravilhoso. Com cuscuz também, né? Quem conhece cuscuz? Quem conhece cuscuz aqui? Olha, eu vou precisar fazer uma cuscuzada aqui no próximo culto das mulheres. Não falte o próximo culto, quem sabe será nele, hein? Vamos fazer o cuscuz. Vamos fazer. A carne de sol eu não vou garantir, né? Porque aqui é difícil de encontrar, só se eu fizer mesmo a carne. Mas o cuscuz é certo. Então, gera expectativa no cuscuz, hein? Vem no próximo. Então, o sal, ele conserva aquela carne de sol que a gente come lá, né? Eles colocam no sal e aquilo é curtido no sol e às vezes você não precisa nem resfriar a carne para ela ficar fresca, né? Não precisa nem colocar em refrigeração. Ou seja, o sal também serve para conservar. E é por isso que nós estamos nessa terra, queridas. Sabe, a cultura gaúcha é maravilhosa, a cultura nordestina também é. Mas, acima de tudo isso, existe uma cultura que devemos preservar e conservar na terra, que é a cultura celestial. Foi para isso que fomos chamadas. É para isso que estamos aqui nessa terra. Você não é um peso morto aqui, não. Você não está só fazendo volume na terra, não. Você foi criada com um propósito. E um deles é ser sal e luz. Sal e luz. E luz a gente sabe, né? Clareia, ilumina aquilo que está escuro. Né? Outro dia eu estava... Foi ontem, antes de ontem, eu acho, eu gosto muito de amendoim. E eu comprei uns saquinhos de amendoim e eu coloquei lá no lugar do meu guarda-roupa. E, sim, foi no guarda-roupa que eu guardei. Já sabem para quê? Por quê, né? Algumas devem saber. Quem tem filho sabe. Então, a gente guarda num cantinho assim. E aí, eu guardei lá e meu marido estava deitado já e eu não queria acender a luz. E eu fiquei querendo achar o amendoim, para aquele lanchinho da noite, né? E cadê o amendoim no escuro, gente? Você já tentou procurar alguma coisa no escuro? É desesperador. Você sem nenhum um feixezinho assim de luz.
é difícil. E a gente sabe que o mundo vive nas trevas, querido. O mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que o mundo pertence ao diabo. É ele quem governa as coisas do mundo. Mas nós somos luz e estamos no mundo para iluminar, para clarear as coisas. Sabe, você não precisa estar com o microfone na mão ou estar liderando alguma coisa para ser luz. Você simplesmente é luz por onde você passa. E por onde você passa, você precisa iluminar o caminho das pessoas. Sabe que às vezes quando a gente está andando, aí eu procurando meu amendoim no escuro, lembrei do celular. Fui lá, peguei o celular, estava lá na cozinha, peguei o celular e liguei a lanterna. Ai, meu Deus, achei fácil. Às vezes está diante dos nossos olhos, pertinho das nossas mãos, mas a gente não consegue ver. Mas uma luz, querido, uma luz faz toda a diferença na escuridão. Glória a Deus que nós somos luz. Nós precisamos ser luz, queridas, na vida das pessoas. Dentro da nossa própria casa, precisamos ser luz. Até mesmo naqueles lugarzinhos escuros da nossa casa, que a gente às vezes demora para abrir. Umas gavetas. Precisamos ser luz. E essa é a cultura celestial que nós precisamos conservar nessa terra. Sabe, as coisas no mundo moderno têm sido tão deturpadas em contrapartida da palavra, que às vezes a gente fica achando até que está tudo normal. Não, mas isso é normal. Queridas, Deus criou o homem e a mulher com uma finalidade, com um propósito. E existe uma cultura divina que devemos manter nessa terra. Mesmo que o mundo esteja poluído de tantas coisas que às vezes até tentam entrar na igreja e na nossa vida particular, e a gente às vezes vai se acostumando, porque assiste muito noticiário, né? Vê que está passando em todo mundo está passando por certas coisas, e você acaba se acostumando, ouvindo aquilo ou vendo. Mas deixa eu te dizer, essa não é a realidade para nós, filhas de Deus. Não precisamos nos amoldar, e não devemos, a Bíblia diz, ao padrão do mundo. Não devemos nos conformar, entrar na forma do mundo. Porque nós temos uma cultura celestial que devemos preservar. Amém? E lá no início, quando tudo foi criado, eu quero que você abra a sua Bíblia. Por favor, se você trouxe a Bíblia, em Gênesis, o livro dos começos, né? Gênesis 1. Gênesis 1, verso 26. Fala sobre a criação do homem e da mulher. Gênesis 1, 26. Diz assim, falando sobre a criação do homem. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Homem e mulher os criou. Você está vendo o que a Bíblia diz? Eu não sei você, mas para mim a Bíblia diz, na própria Bíblia diz que toda palavra de Deus foi inspirada por ele. Então eu acredito que a palavra de Deus é a verdade absoluta. Para mim, a palavra de Deus é a verdade absoluta. Não, mas o cientista fulano disse isso e isso. Está na Bíblia? Se não está na Bíblia, não é a minha verdade absoluta. Pode ser uma verdade relativa, absoluta não. O coronavírus, é uma verdade? É uma verdade. Não absoluta, é uma verdade relativa. A verdade absoluta é que eu sou sarada. Deus me fez para andar em saúde divina. Eu não preciso pegar o Covid, porque essa não é a minha verdade. A minha verdade é o que a palavra diz. Então eu preciso basear a minha vida nisso. Essa é a minha cultura. Eu preciso agarrar a cultura divina com mais força.
para que as coisas do mundo, querido, não permeiem, não fiquem inculcadas na nossa mente a ponto de a gente entender que aquilo é a nossa verdade absoluta. E os papéis se invertem. E aqui Deus diz, aqui a Bíblia diz que Deus criou homem e mulher, a sua imagem e a sua semelhança. Isso aqui foi a criação do homem. No versículo 28, ele diz assim: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Aí ele diz: dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E nesse último verso aqui, 28, Deus fala para eles sujeitarem a terra. Eles, o homem e a mulher. O que é sujeitar? Sujeitar, eu gosto de, às vezes, quando eu quero entender o sentido e o contexto do texto, eu gosto de pesquisar palavra por palavra para eu entender o que é que está querendo falar. E eu quero dizer para você que sujeitar diz no dicionário de sinônimos, que é reduzir a sujeição ou obediência. Subjugar. É segurar, olha só isso, é submeter, isso é o dicionário que diz, não é a Bíblia. Sujeitar é submeter para sofrer alterações ou modificações. Ou seja, o governo ainda não, o domínio da terra estava nas mãos do homem e da mulher naquela hora, quando Deus criou eles. Né? E agora eu quero que você observe agora Gênesis 2. Você pode observar aqui na tela, tá? Gênesis 2, 7. Que aí ele vai falar sobre a formação do homem. A formação do homem. Coloca o 5, Duda, por favor. Gênesis 2, 5. Isso. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Ele está falando aqui antes da criação, tá? Está dizendo como se deu a formação do homem. Então, até aqui não tinha homem para lavrar o solo, né? No versículo 6, mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim do Éden na direção do Oriente e pôs nele o homem que havia formado. Aí vamos lá para o 18, fala da formação da mulher. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que seja idônea. E aí, vamos continuar. 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. Ou seja, o homem que deu nome a tudo, né? E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu o nome, o homem, a todos os animais domésticos, as aves do céu e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, 21. Então o Senhor Deus lhe fez cair pesado sono sobre o homem. E este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse ao homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa. Portanto, do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Pronto, foi a criação e a formação do homem e da mulher. E a mulher, a Bíblia diz que a mulher, quando Deus formou a mulher, quando ele pensou na mulher, ele disse assim, ó, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe uma auxiliadora, que lhe seja
idônea. Sabe que quando Jesus foi criar a mulher, ele pensou sobre nós. E a palavra idônea no dicionário quer dizer que é apropriado para alguma coisa. Adequado. Olha que coisa mais linda. Adequado, conveniente. Diferente de impróprio, inadequado, indevido. Significa também que tem condições, competências, habilitações, conhecimento necessário para desempenhar determinado cargo ou determinada tarefa. Olha, isso tudo é você, mulher. Você tá entendendo? Preste atenção. Diz também que é apto, capaz, competente, habilitada. Você não é qualquer coisa. Você não é qualquer uma. Você é uma pessoa capaz, habilitada. Você nasceu com um propósito. Sabe, quando Deus pensou em nós, quando Deus pensou na mulher que a criou, Ele pensou, eu vou criar algo que seja íntegro, honesto. Foi assim que Deus criou a mulher, querida. No dicionário também diz que é moralmente correto. Algo que é idôneo. Então você foi criada para ser uma pessoa correta. Mas às vezes o ambiente em que somos criados, o ambiente que somos expostas, né, nos influenciam e nos diz tudo o contrário. Nos diz que somos incapazes, nos diz que somos feias, nos diz que sempre a do lado é mais bonito ou é melhor do que nós mesmas. Não é isso que Deus fala a seu respeito, querida. Eu não sei o que você está passando, ou alguma coisa que você traz, algum peso do seu passado. Ou alguma coisa que até seja um sofisma, algo que foi gerado só na tua mente. E você tem isso como verdade. Mas deixa eu te dizer, você foi criada pelo Senhor, apta, você é uma mulher capaz, cheia de força, cheia de alegria, tudo que você precisa está dentro de você, tudo que você precisa para ser feliz e para fazer as pessoas felizes, está dentro de você, querida. Porque Deus criou a mulher com esse potencial, independente da família que você veio, independente do marido que você tem ou do marido que você não tem. Deus criou você para ser auxiliadora, idônea. Deus não criou você para ser qualquer coisa. Essa é a cultura que nós devemos andar e viver nessa consciência. Eu sou filha de Deus. Eu sou capaz. Não importa o desafio, as circunstâncias que se levantem, querida. Você é capaz de vencer. Você é capaz de ultrapassar qualquer barreira, porque Deus te fez assim, com essa natureza forte. Aleluia. Sabe, eu amo o livro de Provérbios, porque fala muito sobre mulher. Você já prestou atenção? Não sei se você já reparou nisso. Mas fala demais. Eu acho que é um dos livros da Bíblia que mais fala sobre a mulher. E tem conselhos preciosos ali, queridas. E em Provérbios 14:1 diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata a destrói com as suas próprias mãos. E sabe, a mulher sábia edifica a sua casa, não se trata apenas de mulher casada, não. Porque todo mundo aqui veio de alguém, de uma família, de uma mãe, de um pai. Mesmo que você não seja casada, você tem algo para edificar. Primeiramente, a sua casa, onde você mora, o seu corpo. Você habita dentro de um corpo. A palavra de Deus diz que nós somos seres trinos. Temos uma alma, somos um espírito, temos uma alma e habitamos nesse corpo aqui. É a nossa casa terrena, é esse corpo. Embora saibamos que um dia vamos estar no céu, amém? Com o Senhor, com o corpo glorificado, não será esse, glória a Deus, amém?
Será infinitamente melhor, mais bonitas, amém? Corpo glorificado. Mas precisamos saber edificar a nossa casa. Seja ela nossa casa aqui, nossa casa, ou nossa casa como um lar, como família. A mulher sábia, a palavra diz, edifica sua casa. E essa capacidade de edificação está dentro de cada uma. Ah, mas onde é que eu vou aprender a edificar? Será que eu tenho que fazer uma faculdade de engenharia, né? Não, querido, não tem nada a ver. Quantas pessoas, quantas mulheres, eu não sei você, mas eu já conheci tantas mulheres iletradas que não sabem nem assinar o nome, mas que têm uma família tão estruturada, tão forte, que você diz assim, meu Deus, eu queria que a minha família fosse assim. Apesar de sabermos que não existe família perfeita. Amém? Não existe família perfeita, mulher perfeita, homem perfeito, nada perfeito nessa terra. Se tiver alguma coisa perfeita aqui, tem que ser arrebatada e ir para o céu, porque na terra não dá não para ficar perfeito, não. A gente caminha para a maturidade, em busca da perfeição, mas ninguém é. Ninguém chegou. Amém? Então, queridas, a mulher sábia, nós fomos criadas com essa capacidade dentro de nós. E sabe, não há nada difícil que chegue diante de você que você não consiga resolver. Nada. Diga comigo, nada. Nada, você sabe o que é nada? Nada é nada. Grande revelação, aleluia. E tudo também é tudo, né? Então, nada, querido, que esteja diante de você é maior do que o que você tem dentro. Agora, você precisa andar nessa consciência. Andar entendendo quem você é, quem Deus te criou para ser. Qual é a cultura que você está envolvida, qual é a cultura que você está preservando dentro de você. Não se trata de uma religião, não se trata de uma igreja. Não se trata de uma denominação religiosa. Aleluia, glória a Deus, somos livres disso. Somos livres de toda religiosidade, querida. Aleluia. E a sabedoria de Deus pode crescer dentro de você, para que você saiba edificar conforme a palavra. E a Bíblia diz, em Tiago, diz que quem não tem sabedoria ou quem precisa de sabedoria só é pedir. Porque Deus dá generosamente. Generosamente. Se você precisa de alguma coisa para resolver e não sabe, querido, vai para Deus. Sabe, é maravilhoso ter amigos, é maravilhoso ter um mentor, é maravilhoso ter uma pastora que possa te aconselhar. Glória a Deus, aleluia. Eu também tenho uma, viu? Não estou sozinha, desgarrada no mundo, aleluia. E tenho amigas também aqui que podem me aconselhar, me ajudar. Mas eu vou te dizer, querida, não há ninguém mais capaz de te ajudar e te dar o melhor conselho do que o Senhor, aquele que habita dentro de você. Toda sabedoria pode estar dentro de você para você resolver qualquer problema. Qualquer circunstância que chegar diante de você, você tem capacidade, você está habilitada pelo Senhor para resolver. Amém? Porque Deus criou a mulher assim. E por mais que tenhamos uma história de vida conturbada, errada, fiz muita coisa que não agradou o Senhor, hoje você está aqui. Hoje você está aqui ouvindo essa palavra. E sabendo que daqui para frente pode ser diferente. Daqui para frente pode ser melhor. Você pode escrever a história, você pode chegar até onde Deus quer que você chegue. Como pessoa, como mulher, como esposa, como profissional. Em todos os âmbitos da sua vida. Deus tem o melhor para você. E toda a sabedoria que você precisa, todo conselho, tudo que você precisa está nele, está na palavra dele. Amém? E a Bíblia diz assim, tem muitas mulheres que são, hoje em dia, né, nessa cultura do corpo, de ter tudo muito lindo, não ter rugas, não ter estrias, talvez, sei lá, celulite. A cultura do corpo lindo, perfeito. Sabe o que a Bíblia diz sobre isso? Eu fui muito aprisionada durante muito tempo sobre isso, queridas. E eu não entendia que eu era escrava. Eu estava sendo escrava de um padrão que Deus não me chamou para ser. E eu vivi muito
amargurada durante muitos anos. Algumas sabem aqui a minha história sobre isso, né? Eu tinha 12 quilos a mais. Eu ainda sou um pouco fofinha, mas está tudo certo. Amém? Mas eu era mais ainda e eu não conseguia me aceitar. Eu vivia numa derrota triste. Só eu e Deus sabíamos o que era que eu passava. Para todo mundo eu estava feliz da vida, mas eu sabia quando eu chegava na minha casa. O meu travesseiro sabia quando eu ia me deitar, o que era que ele, né, sentia lá, as lágrimas. E eu fui presa nesse padrão que às vezes o mundo impõe para nós como mulher. Até que um dia eu li isso aqui e foi revelação, assim, foi como um descortinar, um abrir de uma cortina, sabe? A Bíblia diz em Provérbios 31:30, a beleza é enganosa, a formosura é passageira. A formosura, a beleza vai passar, querido. A beleza, aí tem assim, a beleza é enganosa. E eu fiquei pensando, por que a beleza é enganosa? Mas olha que interessante. Você já viu alguém bem desprovido de beleza? Vou dizer assim, né? Porque isso é uma questão relativa. Às vezes o que é bonito para mim não é bonito para você, né? Mas na sua concepção aí, pense. Você já viu alguém desprovido de beleza, que maquiado ficou outra pessoa? Aquilo é um engano, não é não? A beleza é enganosa às vezes. Quando aquilo tudo sai, o que é que uma roupa bonita não faz, né? Uma maquiagem bem feita, um cabelo arrumado. Mas isso às vezes não é o verdadeiro eu. A verdade é outra, por isso que a Bíblia diz. Há coisas que é enfeite, né? A Bíblia diz assim, os muitos enfeites podem... Não é isso a beleza da mulher, no que ela coloca sobre si, mas o que está dentro dela. E a Bíblia diz assim, ó, a beleza é enganosa e a formosura é passageira. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será elogiada, essa será louvada. Sabe, não importa se você se acha bonita ou feia, se ache como Deus acha que você é, como Deus te criou para ser quem você é. Não existe um padrão de beleza para o Senhor. Todas somos lindas para Ele. E a gente precisa se ver como Ele nos vê. E esse versículo aqui, quando eu li, que eu já tinha lido várias vezes, mas um dia me pegou de um jeito que eu disse, espera aí. Se a beleza é enganosa, a formosura também passa? Então vamos ajustar aqui as coisas. Mas a mulher que teme ao Senhor, o que importa é a gente temer o Senhor, queridos. O que importa é a gente fazer as coisas certas diante do Senhor. Porque é isso que vai fazer a gente ser olhada, reconhecida, observada por alguns ou algumas, né? Mas a beleza, eu posso estar aqui maquiada, mas eu não estou não, assim não, só estou com uma basezinha, mas eu podia estar maquiada pesada aqui. Você não ia saber quem é que está por trás dessa maquiagem. Porque é enganoso. O que a gente coloca em cima de nós, às vezes, é só para dar um tapa, assim, né? Para você até se achar melhor. Mais bonita, talvez. Ou até, como eu, muitas vezes usava roupa para me sentir... como é que eu posso dizer? Algumas roupas eu me sentia mal, parecia que eu estava sendo excluída. E às vezes eu colocava uma roupa para achar que eu estava dentro do contexto que eu vivia, entende? Por exemplo, se você vai numa academia, você não vai de salto alto, escarpão, vai? Você se veste conforme o ambiente. Então, muitas vezes eu me vesti conforme o ambiente para ser aceita. E não era aquilo que eu gostava, entende? Não precisamos viver nessa escravidão, queridas. Precisamos nos ver como Deus nos vê. Essa é a cultura que a gente deve preservar. A cultura divina, a cultura que Deus criou para que a gente fosse. Amém? Precisamos andar nessas coisas. Sabe? Mulher, por exemplo, mulher que... Houve um tempo que mulher não podia trabalhar, né? Tinha que ficar em casa, cuidando dos filhos. E
Enfim, lá atrás a gente já viu isso. E hoje as mulheres já estão, né, super independentes financeiramente, não tem nada de errado com isso, contanto que você saiba que você não foi chamada para ser o cabeça. Deus estabeleceu o homem como cabeça do lar. Não tem nada a ver, por exemplo, você pode até ser chefe chefe do seu marido profissionalmente no trabalho, mas dentro da sua casa você precisa entender que Deus estabeleceu uma hierarquia. Não é uma hierarquia de opressor, de ditador, amém? Isso está fora. Mas é respeitar aquilo que Deus estabeleceu como prioridade e autoridade e submissão. Nós precisamos ser umas mulheres submissas ao cabeça da nossa casa. Não submissa no sentido de que, pronto, agora ele vai mandar em mim? Não se trata disso. É uma submissão segundo a palavra de Deus. Aquela que está debaixo de uma missão. Submissão. O marido é o cabeça e eu sou a auxiliadora dele. Eu sou auxiliadora idônea. Se eu sou casada, meu contexto é esse. Servir primeiramente ao meu marido, à minha família, à minha casa. Isso não me impede de ter sucesso profissionalmente. Isso não tem nada a ver. Você pode trabalhar, você pode até, como eu disse, ser chefe do seu marido lá fora. Mas entendendo dentro da sua casa que Deus estabeleceu esse princípio. E sabe, queridas, quando quebramos regras, quando quebramos leis naturais ou espirituais, sofremos o dano. Eu não sei se você conhece alguém, mas eu conheço mulheres que são chefes do lar. E elas carregam sobre si um peso que não é para elas carregarem. Mulheres que resolveram ser a provedora. Primeira provedora, não tem nada errado você trazer provisão para a sua casa, mas isso é tarefa primordial do cabeça. Mas meu marido está desempregado, e agora a gente vai passar fome? Não, não é isso. Não é, olha, todo extremo é precipício, é beira de abismo, então não existe extremo aqui, nós estamos falando em equilíbrio. Amém, queridas? É o que a palavra diz. Você precisa ser uma auxiliadora idônea, entendendo que quando a gente quebra princípios ou leis espirituais ou naturais, a gente vai sofrer o dano. Sabe, eu vou contar uma coisa aqui que eu acho que eu nunca falei aqui. Ou falei, não sei. Por um tempo, nós passamos uns apertos financeiros lá em Natal, de onde a gente veio. E Deus falou com... Eu sempre gostei muito de cozinhar. E Deus começou a tratar coisas no meu coração para que eu fizesse bolo para vender. E aí eu dizia, mas como eu vou fazer isso, né? Aí comecei a fazer bolo, aí dava para um... Eu sempre gosto de dar coisa de comida. Gosto, assim. Do nada, se chegar alguma coisa na sua casa que eu dei, não estranha, tá? Algumas pessoas já aprovaram disso aqui, né? E é uma coisa que é de mim, eu gosto de fazer isso, porque eu me realizo fazendo aquilo, eu fico feliz. Então, teve um dia, aí eu comecei a fazer e sempre gostei de dar. E aí Deus disse, faz para vender. E aí eu disse, eu sem divulgar, minhas amigas ficaram, tu faz isso aqui para um aniversário do meu filho? Tu faz isso para um aniversário, para um café que eu vou dar para a minha sogra, sei lá, para eu levar para o trabalho. Aí eu fui fazendo, né? E o boca a boca foi se espalhando. Até que eu abri uma empresa, né? Uma microempresa. Olha que chique, fui microempresária. E aí Deus disse... Só que Deus me advertiu, dizendo assim, olha, eu sempre... Abrindo um parêntese, eu sempre fui envolvida com igreja desde muito tempo. Desde os meus 14 anos. E de 2010 para cá, eu sempre servi integralmente na igreja. Eu fui chamada para esse serviço. Amém? Você entende isso? Que tem pessoas que são chamadas integralmente, tem pessoas que não são e está tudo certo. E eu fui chamada para esse serviço. Não, isso não me impede de trabalhar fora.
Amém? De fazer outras coisas. Mas Deus, como tarefa primordial, me chamou para o ministério. E desse tempo, a gente estava passando por um aperto financeiro e foi assim, e se espalhou essa notícia. Eu abri e fiz tudo certinho, criei um nome, criei uma marca, e Deus havia me advertido, ele tinha dito assim, olha, não, é por um tempo, não cria raízes, não deixa criar raízes, é por um tempo, para socorrer. E aí, eu trabalhava na igreja, eu fui tesoureira de igreja, de lá da minha igreja, Verbo da Vida, lá em Natal. Eu trabalhei com mulheres, com adolescentes, com jovens. Eu trabalhava, eu dava expediente mesmo na igreja. Então, Deus disse assim, não cria raízes, isso é um socorro para você. Certo? E eu comecei a fazer sem largar a igreja, porque eu sabia do propósito, né? E aí eu trabalhava muito na igreja e o horário que eu tinha para fazer as coisas, os doces, as encomendas que foi chegando, era de noite. E quem me ajudava era Eric. O meu marido, ele enrolava os doces, ele botava nas caixas, ele fazia o que ele sabia fazer, né? A mão na massa, quem tinha que colocar era eu mesmo. E quem trabalha com comida e sabe, entende que é um negócio muito trabalhoso. Você vai fazer um bolo, você não faz um bolo e deixa ele lá e vai embora, e vai dormir. Você tem que olhar, você tem que esperar esfriar, você tem que fazer o recheio, você tem que cobrir. É um processo. E às vezes eu ficava noites acordada. Aniversários, casamentos, aniversário de 15 anos. Olha, eu fiz muita coisa. E o suprimento foi chegando. E eu achando, glória a Deus, aleluia, está chegando. E eu por aqui de coisa, né? E eu já sem aguentar, já vivia irritada, porque eu não dormia, eu não cuidava direito mais dos meus filhos, Duda que ficava cuidando do menor e vice-versa, o menor cuidava dela. Eu já não sabia mais como era que estava sendo administrado, porque eu tinha serviço durante o dia e durante a noite. Então, meus filhos sofreram, minha casa sofreu, meu marido sofreu e eu sofri. Porque eu passei do tempo, querido, porque foi entrando o dinheiro que estávamos precisando, estava suprindo as contas da casa, e eu fui achando bom, porque estava tendo retorno, eu gostava de fazer aquilo, mas estava me cansando. E quando Deus ligava uma luz assim, bem vermelha diante de mim, aquele sinal assim, sabe? Que você sabe que tem que parar. E eu dizia, só mais esse. Só mais esse. Porque eu tenho tal coisa para pagar. A gente tem um aluguel, a gente tem... Não, só mais a próxima conta de luz. E aí eu fui indo. Querido, chegou uma hora que eu não conseguia mais. E só tinha eu e meu marido e meus filhos, não tinha ninguém funcionário. Eu não tinha estrutura física nem nada, nem material, nem nada. Sabe o que aconteceu pela minha desobediência? Eu levei um calote, que tu não tem noção. Fui passada a perna com mais de 3.000 reais. E aí o que foi que eu fiz? Dei um passo para trás. Eu digo, agora eu vou ter que parar. Só que Deus já vinha me alertando há tempo. Isso foi 2 anos e pouco que eu passei desobedecendo. Insistindo. Fazendo aquilo que não era para eu fazer. Era só por um tempo. Deus tinha me alertado. Não se acostuma. Não cria raízes. Olha para o propósito. Eu já não estava fazendo mais nada direito. Porque eu queria fazer... Eu sou meio perfeccionista nas minhas coisas. E eu estava querendo... Eu me desgastava demais, querendo fazer o melhor para o cliente. E fazia o ruim para a minha família. E deixava a desejar as outras coisas. Você está entendendo? E esse não é... essa não é a tarefa que Deus me chamou. Não tinha sido a tarefa que Deus me chamou para fazer. Quem estava sendo... Era a Érica que estava sendo meu auxiliar nessa hora. Meu auxiliar idôneo. Eu não estava mais sendo auxiliadora, eu estava sendo a provedora. Eu estava sendo a cabeça da casa. Queridas, isso me deixava tão mal. Porque eu sabia da verdade e eu não conseguia parar. Porque eu estava tendo retorno daquilo. E coisa ruim é você estar fazendo uma coisa, vendo retorno, sendo recompensado e você saber que tem que parar. Se você não tiver
algo bem claro e bem firme diante de você, você faz como eu. Fica sobrecarregado. E a Bíblia diz assim: vinde a mim, Jesus diz, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vai encontrar descanso se for para o Senhor. E um certo dia eu resolvi parar, não recebia mais encomendas, apaguei tudo, Instagram, de divulgação, tal, porque eu não estava mais conseguindo, eu estava fora da rota. Talvez se eu tivesse permanecido e deixado de lado o propósito, eu fosse alguém que, eu não estaria nem aqui, talvez estaria sendo bem reconhecida lá em Natal. Mas eu sabia que eu não tinha sido chamada para aquilo. Sabe, e importa, queridas, agradar o Senhor, viver aquilo que Ele, viver aquilo que Ele nos fez para viver. Nós não precisamos carregar pesos que não foi para nós carregarmos. Não foi feito para nós carregarmos. Sabe, a chefia de um lar não é para estar nos ombros de uma mulher. Porque essa não foi o caminho que Deus traçou para a família. E eu quebrei uma lei espiritual. Eu quis ser o cabeça da casa naquela hora. Quis administrar tudo. E acabei me cansando. E sabe quando é que a gente cansa? É quando a gente está fazendo coisa demais que não é para a gente fazer. Sabe quando é que a gente é sobrecarregado, fica sobrecarregado? Quando a gente está fazendo coisas em excesso. Que talvez era para outra pessoa fazer e a gente está fazendo. Alguém já se sentiu sobrecarregado ou só eu? Amém, glória a Deus. Glória a Deus pela vida das três, né? Porque estou mais aliviada agora. Não foi só eu. Mas existem momentos, queridas, que às vezes por sermos cabeça dura, por sermos às vezes querer ser muito independente, às vezes querer até suprir uma necessidade que é lícita, mas precisamos fazer as coisas ordeiramente, da maneira certa. Pedindo sabedoria a Deus, sabendo o que é que Deus tem para a nossa vida. E sabe, eu, graças a Deus, saí disso, mas ficou o prejuízo. Eu sofri o dano. Podia não ter sofrido. Podia ter obedecido e estava tudo certo. Mas isso serviu de crescimento e de aprendizado para mim. E eu não vou fazer mais isso. Sabe? Se Deus me direcionar a fazer algo e na hora que Ele disser pare, eu vou ter que parar agora, porque eu sei. Então, precisamos conservar, querido, preservar essa cultura divina que Deus nos chamou para ser. Mulheres idôneas, sábias. Sabe? Não mulheres que, eu não quero saber, cada um que se vire. Não é isso. Não foi assim. Não foi para isso que fomos criadas. E existe uma graça sobre nós para sermos mulheres fortes. Mulheres de Deus. Eu não sei se você está precisando de força nessa tarde. Eu não sei se você está passando por alguma circunstância que está tirando teu sono, ou te fazendo chorar, ou ficar com raiva. Querida, Deus tem a solução. Deus tem sabedoria para você atravessar tudo isso. Seja a mulher que Deus criou para você ser. E Provérbios, abre lá em Provérbios 31. Eu acho incrível esse capítulo. Fala sobre... O livro de Provérbios é conhecido como o livro da sabedoria, né? Então... Provérbios é um livro de conselhos. Provérbios a gente conhece como Provérbios de Salomão, né? Mas não foi só Salomão que escreveu esse livro. Foi ele e alguns outros sábios. E no capítulo 31 de Provérbios, quem escreveu ele foi o rei Lemuel. Ele era um sábio da época. E a partir do verso 10, são conselhos que a mãe dele deu para ele.
Olha que coisa mais preciosa. Provérbios 31, a partir do verso 10. Duda, coloca na versão NVI, por favor. Vamos acompanhar aqui. NVI é Nova Versão Internacional, é uma versão da Bíblia que é bem de fácil compreensão. E fala que é a mulher exemplar, né? Uma esposa exemplar. Se você não é esposa ainda, está tudo tranquilo, tá? Tem solteiras aqui? É tia? Aleluia. Vai recebendo, viu? Vai recebendo. Glória a Deus. Então, exemplos de uma mulher exemplar, que diz no título da minha, né? Então, diz assim, uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar. Feliz quem a encontrar. Olha que coisa interessante. Não é você, solteira, que precisa ir buscar um marido. É o marido quem tem que encontrar você. Preste atenção na Bíblia. Tem uma solteira ali, tem outra solteira ali. Não só tem Eti, não. Tem Miri, mas Miri, né? Vamos com calma. Miri só tem 13 anos. Tem Duda ali, que é uma veinha, mas está fazendo assim, que não quer casar agora. Duda é minha filha, aquela lá, tem 20 anos. Né? E diz assim, feliz quem a encontrar. É muito mais valiosa que os rubis. Então, você é valiosa, solteira. Sabe, uma coisa que eu fico pensando no meu tempo de solteira, que vou fazer 21 anos de casada já, né? Vou fazer 21 anos de casada, tenho 2 filhos. E eu ficava pensando, quando eu era solteira, meu Deus, eu vivia dentro da igreja, vocês não têm noção. Minha vida era assim, eu estudava, claro, só estudava, que eu era adolescente, né? Na época, quando eu me converti. E eu amava estar dentro da igreja. E a Bíblia diz assim, que os solteiros têm que cuidar das coisas do Senhor e da sua própria vida. Mas a casada, que tem família, tem que cuidar primeiro da sua família. O nosso primeiro ministério é a nossa família, amém? Não podemos inverter esses papéis, senão também, lembra, vamos sofrer o dano. Isso é princípio bíblico. Então, casadas, cuidem das coisas da família primeiro, depois das coisas do Senhor. Solteira, se dedica às coisas do Senhor e das suas próprias coisas. Sabe, quando cuidamos das coisas do Senhor, Deus cuida das nossas coisas. Amém? Então, não se preocupa, Duda nem Eti. Tá tudo certo. Duda está fazendo assim. Então, vai chegar, amém? Tem umas que não querem por opção, né? Não querem casar, a gente entende e respeita. Eu conheço algumas e está tudo certo também. Foi uma escolha delas. Mas se é algo que você deseja, agrada do Senhor. Se agrada do Senhor, entrega o caminho ao Senhor e Ele vai satisfazer o desejo do seu coração. Amém? E aí no verso 11 diz assim, seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Olha só, uma mulher sábia, exemplar, nunca lhe falta nada. E eu não estou falando de bens materiais, de joias, de coisas, não. Nunca lhe falta nada. Tudo que você precisa, se você for uma mulher sábia, que sabe edificar o seu lar, querida, nunca vai lhe faltar nada, porque o seu marido vai estar sempre ali para você. No que você precisar. Amém? E olha só, lembra que isso aqui foi a mãe do rei Lemuel que escreveu para ele, deixou os conselhos para ele. E no verso 12 diz assim, ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Não precisa nem falar, né? Quem é que quer o mal do marido? Pelo amor de Deus, ninguém, né? Está repreendido, em nome de Jesus, aqui não tem dessas não. Verso 13, escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. É uma mulher habilidosa, sabe mexer com as coisas, sabe se virar, vamos dizer assim, né? Não é que você vai ter que aprender a costurar, aprender a bordar, Não é isso não, fazer artesanato. Não é para todas não, isso não. Mas sabe fazer, sabe se virar, sabe administrar, né? Verso 14 diz assim, como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes do clarear do dia, ela se levanta,
prepara comida para todos de sua casa e dá tarefas às suas servas. Olha que coisa interessante. Ela se levanta cedo, mesmo tendo empregado em casa. Mesmo tendo servas. Mesmo tendo quem faça o serviço na sua casa, ela se levanta para administrar. Olha que interessante. Antes do clarear do dia, ela se levanta, prepara comida e dá tarefas às suas servas. Uma mulher sábia, querida, é essa. Que independente se tem muitos bens, se é muito rica, se tem muitas empregadas em casa, sabe o seu papel dentro de casa, sabe quem é ela. E no verso anterior, o 14, assim, com os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Está vendo aqui que não é pecado você trabalhar fora? Você pode ser uma profissional de sucesso lá fora, não tem problema nenhum. Contanto que os papéis não sejam invertidos dentro da sua casa. Amém? Verso 16 diz assim, ela avalia um campo e o compra. Olha, mulher de negócios. Ela avalia um campo e o compra. Com o que ganha, planta uma vinha. Ou seja, é empreendedora. Ela vende, ela compra e ela investe. Precisamos seguir essa cultura aqui, querido. Cultura celestial, de quem somos, do que podemos. Amém? Verso 17. Entrega-se com vontade ao seu trabalho, seus braços são fortes e vigorosos. Ela administra bem o seu comércio, lucrativo, e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Ou seja, ela está ligada. Ela está alerta sobre todas as coisas. Não somente sobre trabalho, sobre investimento, sobre fazer isso, sobre ser uma boa profissional, mas a sua lâmpada fica acesa durante a noite, ela está alerta, ela está sempre disposta, disponível, vamos dizer assim. Às vezes não tão disposta, né? Acontece. Mas ela está sempre alerta. Verso 19, nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca. Isso aqui fala sobre tear, ela costura e ela também afia o instrumento que costura, né? Ela é habilidosa, querido. Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. 21, não receia a neve por seus familiares, pois todos eles vestem agasalhos. Meu Deus, eu acho tão incrível isso. Às vezes eu fico pensando, será que essa mulher existiu? Porque são muitas qualidades, são muitas atribuições, né? E sabe, nós não precisamos ter todas elas, não. Mas o que importa é que a gente caminhe para ser como ela, como essa mulher. Sabe, não precisamos nos acomodar e dizer, eu não vou chegar nunca nisso aí. Mas a gente precisa caminhar para chegar lá. Amém? Aí no 22 diz, faz cobertas para a sua cama, veste-se de linho e de púrpura, linho fino e púrpura. Ou seja, as coisas melhores que pode ter no mercado, ela traz para a sua família. Sabe, eu não sei aqui, mas lá no Nordeste tem entre aspas, tem uma cultura de pobreza, de miséria tão infeliz, que as taças a gente só tem que usar quando chegar a visita. O melhor lençol tem que botar quando tiver hóspede. Sabe? Não existe isso, querido. Precisamos dar o melhor para a nossa família. Precisamos usar o melhor. Precisamos ter o melhor para a nossa casa. O melhor não significa ter o mais caro, que vale mais dinheiro, mas o que a gente pode fazer de melhor com o que a gente tem. Isso é excelência. Essa mulher aqui de Provérbios 31 é uma mulher excelente. Ela sabia o valor que a família tinha. Ela sabia o valor que ela tinha. E diz assim, 23, seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades de sua terra. Seu marido é respeitado na porta da cidade. Sabe que tem um provérbio que diz que a mulher é a coroa do marido? Você já viu isso? A mulher é a coroa do marido. Ou seja, quando a mulher é sábia, o marido quer
fica feito um pavão, como a gente diz. Já ouviu isso, essa expressão? Todo vai passear com ela e fica todo minha esposa. Sabe? Quando tem uma mulher idônea, quando tem uma companheira fiel ali do lado dele, sabe? Fiel em todas as áreas, querido. Não é só fiel porque não tem outro homem lá fora, não. Não é isso que eu estou falando. Isso é adultério. Não é sobre isso. É fiel em tudo, dentro de casa, sabe? Nas mínimas coisas. Nas mínimas coisas. Então, quando a gente tem, quando o marido tem, quando a mulher encara o seu papel como Deus a fez para ser, você, olha, eu garanto, por experiência própria, que seu marido vai ter orgulho de sair com você. Sabe? Seu marido, seus filhos. Samuelzinho, meu guri, tem 8 anos, e ele diz, mamãe, tu tem que ir para o MasterChef. Porque eu gosto de cozinhar, eu gosto de inventar umas coisas. Paloma disse que eu faço bolo sem farinha, sem ovo, bolo de cenoura sem cenoura. Enfim, eu gosto de inventar umas coisas e às vezes dá certo, às vezes não dá, mas eu gosto de fazer e eles me apoiam lá em casa. E quando eu saio, por exemplo, fui passar uns dias fora, a Duda fez assim, meu Deus, quem é que vai me alimentar? Primeira coisa que ela disse. Olha no que ela pensa, tá vendo? Mas eu sei que tem outras coisas, né? Linda. Então, sabe, a gente precisa desenvolver o nosso papel, a nossa cultura como mulher de Deus, que Deus nos chamou para ser. Sabe? Não é de ser uma... Não precisamos estar debaixo de jugo, de escravidão. Não estou falando de abuso, de você ficar apática diante de situações opressoras. Não é isso. Se você passa por isso, querido, você precisa de ajuda. Mas eu estou falando de uma cultura divina, que foi o Senhor quem nos deu, nos orientou. O Senhor nos criou para ser assim. Amém? Vamos lá, 24 agora. Ela faz vestes de linho e as vende e fornece cintos aos comerciantes. Empreendedora de novo. Reveste-se de força e dignidade. Sorri diante do futuro. Eita glória, sorri diante do futuro. O que é que você tem feito, mulher? Solteira ou casada? Como é que você tem visto o seu futuro? Você tem sorrido diante dele ou tem chorado por causa do seu passado? Se veste, reveste-se. Olha só, reveste-se de força e dignidade. E sorri diante do futuro. A Bíblia diz, querido, que o Senhor... a Bíblia diz que Deus diz assim, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Lá em Jeremias. Pensamentos de paz e não de mal. Para te dar o futuro que você deseja. Qual é o futuro que você tem desejado para você, querido? É esse que o Senhor vai te dar. Agora você precisa sorrir diante dele, olhar ele, vislumbrar você chegando lá, naquele alvo que você quer. Para de ficar remoendo o passado, o que passou ficou para trás. Faça como Paulo. Ele disse assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. Eu tenho um alvo, eu preciso olhar para ele e sorrir diante dele. Você tem toda a força que você precisa, querida, aí dentro de você. Sabe, você não precisa de nenhum adereço externo, nada externo, para ser quem Deus te chamou para ser. Tudo que você precisa está dentro de você. Amém? Então, revista-se dessa força e dignidade. Sorria diante do futuro. Fala com sabedoria, verso 26. Fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos negócios da sua casa e não dá lugar à preguiça. A gente já viu que essa mulher não é preguiçosa, né? Ela acorda antes do sol. Jesus amado, me ajude. Ela se levanta antes do sol, né? Ai, Senhor, glória a Deus. Não somos mulheres preguiçosas, aleluia. Embora eu goste de dormir, embora eu faça muita força para levantar, mas eu levanto, amém? Eu estou melhorando.
Glória a Deus. 28. Seus filhos se levantam e a elogiam. Olha só. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Querida, se isso não é realidade para você que é casada, você precisa ajustar as coisas. Porque quando você cumpre o seu papel de mulher dentro da sua casa, de mulher de Deus, de mulher sábia, os elogios vão vir assim, sem força. Você é reconhecida. E não para você eu não sei, mas para mim não existe reconhecimento melhor do que o da minha própria família. Porque eles me conhecem como eu sou. Eles sabem quando eu estou com sono, sabem quando eu estou chateada, sabem quando eu estou com TPM, abusada, chorando, com raiva. Eles me conhecem, então ser reconhecida por quem te conhece de verdade, não existe honra maior, querida. Não existe. Quando um filho diz assim, ai, que comida gostosa, para mim, querida, olha, eu não sei não, mas eu fico, ai, graças a Deus, Senhor, obrigado. Eu fico toda boba. Mas esse é o papel da mulher virtuosa, isso aqui que a gente leu, né? Ser reconhecida pelos de casa, ser elogiada. E aí no 30 diz, novamente aquele versículo, a beleza é enganosa, a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido, vale a pena. Vale a pena ser a mulher, conservar essa cultura do céu para nós mulheres. Vale a pena, sabe? Não é porque vamos ser elogiadas, não é porque alguém vai nos dar uma recompensa, mas é porque, querido, um caráter aprovado pelo Senhor e provado pelas pessoas aqui não tem preço. Não tem preço. Sabe, às vezes as pessoas são difíceis de reconhecer as outras. Mas, às vezes, quando saímos do contexto, fazemos uma falta, aí a gente é reconhecido. Está tudo certo. A gente não precisa ser elogiado o tempo todo. A gente só precisa reconhecer quem a gente é e fazer o que a gente foi chamada para fazer. Amém? E a recompensa primeiro vem do Senhor. Quando você faz as coisas certas, pensando no Senhor, como se fosse para o Senhor, as coisas fluem e você faz com alegria. Não existe peso, não existe cansaço, fadiga mental, peso espiritual. Às vezes, algumas coisas que fazemos em casa, por exemplo, nos deixa cansadas. Não é uma realidade? É. Mas precisamos entender que toda a força que precisamos está dentro de nós. Habita dentro de nós. Amém, queridas? Glória a Deus. Então, precisamos conservar essa cultura celestial. Em Mateus 6,33, coloca aí, Duda, por favor. Se você está necessitando de alguma coisa, se você precisa de algo, Senhor, eu preciso disso, preciso daquilo, está difícil. Olha só, Jesus diz assim, olha só, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Tudo o que precisamos encontramos quando estamos com o Senhor. Tudo o que precisamos encontramos quando estamos desfrutando da presença do Senhor. Não existe lugar melhor para estarmos, sabe? Quando estamos cansadas, quando estamos, às vezes, tristes, às vezes por nada, às vezes são hormônios, né? Às vezes não temos motivos aparentes. Mas o Senhor conhece a gente, o Senhor sabe do nosso coração. Ele nos entende, foi Ele que nos criou, Ele entende os hormônios, Ele entende as TPMs, Ele entende tudo. E nos pés do Senhor a gente encontra socorro, refúgio, refrigério. E quando a gente está ali desfrutando da presença dEle, querido, não tem preço que pague aquilo. Você sai daquele momento seu com o Senhor renovada. Eu não sei se você já provou disso. Mas tirar um tempo com o Senhor para ficar só você e Ele. Se quiser, coloca uma música lá. Pode ser... Eu te aconselho até que não tenha letra, né? Que você não se apegue à letra, fica só o som.
mas que você tenha esse tempo com o Senhor, com a palavra. E não há nada mais revigorante, não é energético melhor. Quer ter uma boa noite de sono? Tenha um tempo com o Senhor antes de dormir. Sabe? Quer ter um dia maravilhoso? Quando acordar, faça o seu devocional. 5 minutos você precisa, 10, 15, não sei. Mas tenha tempo com o Senhor, querida. Isso vai fazer a diferença na sua vida, não só no seu dia, mas no seu destino, no seu futuro. Amém? Então precisamos conservar essa cultura do reino de Deus, essa cultura do céu que Deus colocou dentro de nós como mulheres. Amém? Mulheres fortes, lembra que você é idônea. Para você ser idônea, você não precisa ser casada, lembra disso. Você é capaz, você é apta, você é competente e habilitada para fazer tudo que você precisa fazer. Amém? E eu quero te dizer, para finalizar, Efésios 3:20. Aleluia. Efésios 3:20. Aquele que é capaz, ou aquele que é poderoso de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que você precisa, que você pede, mas é conforme o poder dele que opera dentro de você. Existe um poder que opera dentro de você. E ele pode fazer, querida, você superabundar. E você passar por todas as coisas, enfrentar, eu não sei, desbravar, ajustar, consertar, refazer. Eu não sei o que você precisa fazer, mas eu sei que você pode fazer. Amém? Você pode ficar em pé? Duda, pode vir aqui no teclado, por favor. Aleluia. Vamos orar, estamos encerrando. E já tem ali um lanchinho para nós, aleluia. Tem um pãozinho com a geleia. Gente, a geleia que eu trouxe é de pimenta, viu? Quem não puder comer, por favor, não vai lá. Amém? Então vamos, fecha teus olhos, vamos orar ao Senhor. Tantas instruções que Ele nos deu nessa tarde. Tanta coisa maravilhosa que vimos na palavra, querido. Uma tarde especial que foi preparada para nós. E eu não sei o que você precisa receber nessa tarde, ou se você veio para receber, ou só para desfrutar. Mas eu sei que Deus quer alcançar você naquilo que você tem expectativa. Que você possa receber auxílio celestial para viver essa vida que Deus te chamou para viver. Mulher idônea, auxiliadora, forte, batalhadora. Aleluia, Pai. Nós queremos te agradecer, Senhor, por uma tarde tão preciosa, Senhor, que podemos desfrutar de tantos conselhos na palavra, de tantas instruções que podem afetar de uma vez para sempre o nosso futuro, o nosso destino, a nossa família, a nossa vida ministerial e familiar, Senhor. Muito obrigado porque você nos ensinou nessa tarde como devemos viver, a cultura que devemos conservar nesse mundo deturpado, nesse mundo corrompido, Senhor. Nos ajude, Espírito Santo de Deus, a manter acesa, a manter viva essa cultura de Deus, essa cultura celestial, essa cultura que Deus nos chamou para ser e não somente para estar inserida nela. Muito obrigada, Pai. Obrigado porque nossas palavras, eu creio que essa palavra vai ecoar na nossa vida, no nosso coração, Senhor, durante muito tempo, e ela vai produzir frutos, Pai. Porque a Tua palavra é a semente preciosa. Muito obrigada, Pai. Te damos graças, Senhor, por cada mulher que esteve aqui. Eu declaro que elas prosperarão, Senhor, em tudo que elas intentarem fazer. Mãos habilidosas, mentes cheias do Espírito da Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, declaro, Pai, famílias fortes, famílias cheias de Deus, cheias da Tua alegria, Senhor, em nome de Jesus.
Declaro famílias inteiras sendo abençoadas, Pai. Nós temos uma aliança com o Senhor. Nós temos uma aliança com o Senhor. E onde tiver um familiar nosso, que ele seja alcançado pela tua bênção, Pai. Que ele seja protegido pelas tuas mãos, em nome de Jesus. Pai, não queremos mais perder tempo, Senhor. Somos mulheres habilidosas, ágeis, competentes, né? Cheias do Espírito Santo. Nós declaramos, Pai, a tua luz, a tua palavra tomando proporção nessa cidade, Senhor, alcançando os perdidos. Que possamos ser influências, Pai, boas influências nessa cidade para aqueles que precisam do Senhor. Aqueles que estão sem rumo, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigada. Espírito Santo de Deus, conduza-nos em triunfo sempre. Conduza-nos, Pai. Aquilo que precisamos de sabedoria, Senhor, nos dá sabedoria para resolver, para falar. Nos dá sabedoria, Senhor, para agilizar, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda a ser essa mulher de Provérbios 31. Em nome de Jesus, nós recebemos esses conselhos, Pai, com mansidão no nosso coração. E sabemos que nunca mais seremos as mesmas. Declaramos isso. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom e a sua fidelidade dura para sempre. Muito obrigada porque bondade e misericórdia seguem a nossa vida para sempre. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode sentar.